Olá, tudo bem? Como estão vocês? Estamos de volta diretamente do estúdio mais de boa desse Brasilzão, Rodriguinho Química de Boa. Hoje, gente, a gente vai falar de propriedades periódicas, né? Um assunto que é muito abordado em vários vestibulares e que tem uma relação com vários outros assuntos, como por exemplo ligações químicas. Então vou começar, né, falar com vocês, né, desse assunto, né, que é propriedades periódicas. Vou no iniciozinho dar uma relembrada rápida em questões básicas de estrutura de tabela periódica, só para a gente não se atrapalhar. E é isso aí, né? Então vem comigo que a gente vai bombar em tabela periódica. Vamos junto, vem comigo. Vamos lá, gente. Vamos começar a falar primeiro dos períodos. Os períodos são as linhas horizontais da tabela e indicam o número de camadas ou níveis dos elementos. Então aqui, por exemplo, eu destaquei um período completo da tabela periódica, que seria o quinto período. Qualquer elemento no quinto período, ele tem 5 camadas, que a gente pode numerar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou a gente pode fazer a relação com as letras, né, dadas por Bohr. K, L, M, N, O, P e Q, 7 camadas. Destacando que essas duas linhas de baixo fazem parte do sexto e sétimo período. Lembrem-se, isso é importante, essas duas linhas de baixo, a série dos actinídeos e a série dos lantanídeos, eles fazem parte da tabela periódica, eles não estão fora da tabela periódica. Isso é importante a gente estar lembrando. Então, essas duas linhas, elas estão dentro da tabela periódica. Isso tudo que está aqui é uma tabela periódica só. Não existe dentro e fora da tabela. É apenas uma tabela. Então tá aí pra gente, né, o conceito de período. É a linha da tabela periódica horizontal e indica o número de níveis. Por exemplo, qualquer elemento do segundo período, na distribuição eletrônica deles vai ter 2 camadas eletrônicas. E se tiver dúvida, assista o nosso videozinho de distribuição eletrônica de acordo com o diagrama, né, de Pauling ou seguindo a tabela periódica. Vamos seguindo. Aqui agora, vamos lá, falar das famílias ou grupos. As famílias ou grupos são as colunas da tabela periódica, são as colunas, quando eu chamo de coluna vertical na vertical, né? E em um grupo ou família, os elementos encontram-se organizados de acordo com as suas propriedades químicas. Então, os elementos que estão na mesma família, né, eles têm as propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, né, que você está aí querendo perguntar, me dê um exemplo disso, Rodriguinho? Vamos lá. Os elementos da família 1A, os metais da família 1A, né, todos eles reagem de maneira violenta com a água. Ao serem colocados em água, explodem, né? Então você pode inclusive pesquisar alguns vídeos aí na internet que você vai ver principalmente a reação do sódio com a água. Atualmente, as famílias ou grupos, eles podem ser numerados de duas maneiras, né? Uma regra mais nova, mais moderna, a gente numera de 1 a 18, certo? Sendo que o grupo 18, como você pode ver aqui na nossa tabela, ele também pode ser chamado de 0, certo? E esses dois aqui entram no grupo 3. Essas duas linhas, elas entram dentro do grupo 3. Então, elementos que estão na mesma coluna, eles vão ter propriedades químicas semelhantes. Perfeito? Vamos lá. A outra opção de numeração é a numeração utilizando as famílias A e famílias B. Então, eu posso numerar também utilizando a família A ou família B. Então, como é que isso funciona? Vamos lá. Famílias A, eu coloquei aqui as equivalências. Ó. O grupo 1 equivale à família 1A. O grupo 2 equivale à família 2A. Já aqui embaixo eu tenho o grupo 3, que equivale a 3B. E aí eu venho caminhando, né, com as famílias B, que são de elementos de transição, que a gente vai falar em breve. E aqui eu retorno para a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Nesse momento, vale a pena destacar que os elementos da família A, o número da família indica o número de elétrons na última camada desse elemento. Então, vale a pena você saber que o número da família indica o número de o número de elétrons na camada de valência desses elementos.
Então, por exemplo, um elemento da 3A, ele vai ter na sua última camada 3 elétrons. Um elemento da 4A, 4 elétrons na sua última camada. Os elementos da família B são chamados de elementos de transição. A maioria deles tem 2 elétrons na sua última camada, perfeito? Mas não são todos. Vai depender da distribuição eletrônica. Tranquilo? Então, relembrando, famílias posso numerar de 1 a 18, ou eu posso utilizar as famílias A e família B. Sendo que as famílias A, apenas as famílias A, a galera A, né? Elas, o número da família representa o número de elétrons na camada de valência. Então, a partir dessas duas informações, eu consigo localizar um elemento. Por exemplo, indique o elemento que está no segundo período com 7 elétrons na sua última camada. Bom, se ele está no segundo período, tem 2 níveis, ele está exatamente nessa linha. 7 elétrons na última camada, família 7A. E veja a relação. 13 é 3A, olha o número do final, 3, 3A. 14, ó, 4, 4A. 15, 5, 5A. Então, dessa maneira, ajuda a gente a seguir com a nossa estrutura da tabela. Tranquilo? Vamos lá! Nesse momento, a gente também vai falar dos blocos da tabela. A tabela ela é dividida em blocos. Bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. Que blocos são esses? São blocos da distribuição eletrônica. Então, os elementos que a distribuição eletrônica terminam em S, eles fazem parte do bloco S, que são essas duas primeiras colunas da tabela periódica. Assista a nossa aula de distribuição eletrônica na tabela. Os elementos que estão no bloco P, todos eles, tirando o hélio, que é esse elementozinho que está aqui em cima, todos eles terminam a distribuição eletrônica em subníveis P. Esses elementos que estão aqui no meio, a distribuição eletrônica deles termina em subníveis D. E esse que está aqui embaixo, eles são chamados de elementos que terminam a distribuição eletrônica em subníveis F. A classificação diz o seguinte, vamos aqui para o ladinho. O elemento representativo seria os equivalentes à família A, que são os elementos que terminam a distribuição eletrônica em subníveis S ou P. E aí tem um negócio interessante. Os subníveis S e P, eles fazem parte da última camada desses elementos, certo? E aí o número da família representa o número de elétrons na camada de valência, também chamada de última camada. Já os elementos de transição são equivalentes a famílias B, que são os elementos que terminam a distribuição eletrônica em D ou F. E aí, em relação a isso, a gente tem os elementos chamados de transição interna e transição externa. Sendo que a palavra interna e externa não tem nada a ver com posicionamento na tabela, tem apenas a ver com a distribuição eletrônica. Então, por exemplo, esses elementos que terminaram a distribuição eletrônica no subnível D são chamados de elementos de transição externa. Os elementos que terminarem a distribuição eletrônica em F, que é toda essa galerinha que está aqui embaixo, eles vão ser chamados de elementos de transição interna. Então, subníveis D são elementos de transição externa e subníveis F são elementos de transição interna. E como eu falei, não tem a ver com o posicionamento deles na tabela, tem a ver com a distribuição eletrônica. Vamos lá! Aqui eu coloquei para a gente alguns exemplos, né? Só para a gente classificar eles em representativos, transição interna e transição externa. Então vamos lá. Peguei o exemplo do bário, está marcado aqui na tabela. Ele é da família 2A. A distribuição eletrônica dele está aqui. Ele termina a distribuição eletrônica em 6s2. Então ele é um elemento representativo que possui 2 elétrons na sua última camada. Então ele é da família 2A. Os elementos segundo aqui que eu coloquei, o segundo que eu coloquei foi o neodímio. O neodímio ele está aqui embaixo na tabela, fazendo a distribuição eletrônica dele seguindo o diagrama de Pauling, a gente encontra que o subnível mais energético, que foi o último que a gente preencheu, é o 4F4. E se você observar, ele é classificado como elemento de transição interna, porque ele termina em subníveis F.
Já o mercúrio, ele termina a distribuição eletrônica em 5d10, subnível mais energético, então ele é um elemento de transição externa. E o radônio, que eu escolhi, que é o gás nobre, ele é da família 8A, ou grupo 0, fazendo a distribuição eletrônica termina em 6p6. Só que ele tem outra aqui, ó. O número 6 é o número do nível. Então ele tem subnível S e subnível P. Ele termina em P, elemento representativo, né? Mas na última camada dele, que é a camada 6, ele tem 8 elétrons, 2 mais 6. Por isso que ele está posicionado na família 8A ou grupo 18. Perfeito? E assim, a título de curiosidade agora, é rapidinho, né? Porque assim, a palavra transição interna e externa, né, e representativo vem do seguinte. Representativo é porque o número da família representa o número de elétrons na última camada, que são as famílias A. 1A até 8A. Show! Só que aqui eu tenho família 2A e aqui eu tenho família 3A. Então, entre a 2A e a 3A, né, existe uma transição, que são chamados elementos de transição, que se dividem em elementos do bloco D, transição externa, e elementos do bloco F, transição interna. Por que esse termo? Vamos lá, vamos comparar a distribuição do neodímio e do mercúrio? A distribuição do neodímio termina em 4F. A distribuição do mercúrio, 5D. Se a gente analisar, né, para o mesmo período esses elementos, o mercúrio ele termina no nível 5, a distribuição eletrônica dele, enquanto o neodímio que está aqui embaixo termina em 4. Já os elementos que terminam em S e em P, o número do nível é o número da última camada. Então, elementos do sexto período que termina a distribuição eletrônica com 6 níveis. Mas o neodímio e o mercúrio isso não acontece. O mercúrio está terminando em 5D e o neodímio está terminando em 4F. Por isso que surgiu a palavra transição interna, que é porque o neodímio ele termina em um subnível mais interno, né? Em um nível, né, mais interno, que é o nível 4, e o mercúrio termina no nível 5, que em relação ao elemento de transição neodímio, ele termina no nível mais externo. E, obviamente, os que terminam em 6 são chamados elementos representativos, né? Então, isso é uma curiosidade, nunca vi sendo abordado isso em vestibular, mas vamos lá, seguindo, né? Aqui eu coloquei também o nome das famílias, é importante você dar uma revisada. Família 1A, metais alcalinos, né, que são metais que têm características básicas. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Aqui eu tenho 13, né, que é a 3A, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. A 6A são os calcogênios, a 7A são os halogênios e a 8A os gases nobres. Perfeito? Vamos seguindo. Na estrutura da tabela também, vale a pena te destacar a classificação dos elementos. Então, eu vou te mostrar para vocês duas classificações. Uma mostrando os semimetais ainda e a outra já sem os semimetais. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui eu destaquei para a gente os semimetais, né? São os que estão na cor rosa. Toda essa galera de cinza é metal, ou seja, a gente tem muitos elementos metálicos na natureza. Essa galerinha que eu destaquei aqui em vermelho são os não metais, aqui gases nobres, né? Que também podem ser classificados como não metais, mas normalmente a gente separa não metais, gases nobres. Esses que estão aqui embaixo, sei lá qual é essa que eu botei, nem eu sei, acho que é dourado, marrom, é alguma cor, né? Essa cor daqui, né, são os novos elementos que foram descobertos recentemente. E aqui tem o hidrogênio, que é classificado como um caso à parte, né? Um elemento que tem características específicas, né? Dele mesmo. Então a gente classifica ele à parte. Tranquilo? Já nessa segunda classificação, eu já não estou mais considerando os semimetais. Então você percebe que alguns dos semimetais foram considerados metais e outros ficaram como não metais. E aí a gente tem essa distribuição aqui hoje, essa organização na tabela com metais, não metais. Aí a gente tem os gases nobres e a gente tem o hidrogênio. Então são duas possibilidades.
essa é a possibilidade mais moderna, mais recente, né? Então eu acho que vai ser abordada bem... Vai começar a aparecer ela cada vez mais nas provas de vestibulares. Tranquilo, gente? Vamos lá. Fala, minha galera! Aí, finalizamos essa aula de estrutura da tabela, estrutura básica, né? É só um lembrete para a gente poder seguir com propriedades periódicas. Nossa próxima aula vai ser raio atômico. Assista a próxima aula, é uma propriedade extremamente importante. Acesse as atividades. Ainda gravarei também uma aula sobre as divisões que a gente falou da tabela em metal, semimetal, né, não metal, gás nobre, hidrogênio. Vamos falar da característica de cada um deles, abordar também os elementos naturais e artificiais, que de maneira genérica você já pode sair daqui sabendo que os elementos acima do número atômico 92, que é urânio, são artificiais. E a gente tem dois elementos com número atômico menor do que urânio, que também são artificiais, né? A gente tem os elementos que a gente vai chamar de cisurânicos e transurânicos, né? Que tem a ver com essa classificação, são os elementos artificiais. Então, a gente vai comentar numa aula mais para frente sobre essas características de cada grupo desse, mas com a estrutura da tabela você já consegue seguir, né, para a aula de raio, né, e começar a compreender as propriedades periódicas. Se você teve alguma dúvida sobre distribuição eletrônica, assista a nossa aula de distribuição eletrônica, né? E aí, gente, espero ter ajudado mais uma vez. Deixe seu like, que ajuda demais o canal a se desenvolver. A gente está crescendo muito rápido, graças a Deus, né? Agradeço demais a vocês todos, de coração. Então vai aí nosso beijo do Diguinho, um beijo no coração. Até a próxima. Foi uma grande satisfação.